Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre Atos, capítulo 16. Vamos lá? Vamos orar primeiro, né? Paizinho de amor. Obrigada, Pai, pela tua palavra, que é tão rica, que é tão linda. Obrigada, Pai, por nos ensinar tanto, sempre, todos os dias. Obrigada, Pai, por ter nos escolhido para estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais de ti. Obrigada, Pai. Louvado seja, Senhor, o teu nome, pela tua bondade, pelo teu amor imensurável conosco. Amém. Então vamos lá. No capítulo 16 é a segunda viagem missionária de Paulo. E ali no primeiro versículo ele fala assim: Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. Então aqui foi quando Paulo encontrou Timóteo, aquele discípulo lá das cartas que ele escreveu, né? Primeira e segunda Timóteo. E olha só, separei aqui os dois primeiros versículos da carta a Timóteo para vocês verem essa construção de relacionamento aí entre eles. Do 1 Timóteo. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que lindo, né? E em 2 Timóteo tá assim, ó. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado. Então, olha só que construção, né, de relacionamento para Paulo e Timóteo, né, o que o Senhor reservou para eles, que lindo. Então, aí no versículo para frente, Paulo pede a Timóteo para ser circuncidado. Para que ele pediu isso, né? Para que Timóteo ele fosse aceito pelos judeus, né? Ele é uma questão, na verdade, de prudência, né? Para que sua obra, a obra de Timóteo, fosse mais eficaz. Amém? Depois, então, no verso 5, ele fala assim: Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. A gente viu nós vimos em alguns capítulos essa mensagem, né? Aqui de Atos, que a igreja continuava crescendo e sendo fortalecida pelo Senhor. Amém? O 6 ele fala assim: Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. E no versículo 7, eles foram também impedidos pelo Espírito de Jesus. Então também não era aquele caminho. E no verso 9 ele fala assim: Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: Venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Então, né, eles obedeceram de pronto o Espírito Santo. E eu fiquei aqui, né, pensando sobre isso, me perguntando por que que tem esses dois versículos, por que que não foi narrado direto o versículo 9, né, dizendo que eles tinham que ir para Macedônia. Mas assim, né, a gente consegue perceber quão perto o Espírito Santo está de nós, quão perto ele está das nossas decisões, acompanhando cada passo. Então, né, o Senhor não deixa os seus filhos perdidos. Amém? Louvado seja o Senhor por isso, né? Então, vamos lá. Aqui, daqui para frente, a gente consegue perceber uma diferença da narração de Lucas. Ele começa a narrar em primeira pessoa, então isso mostra que ele está junto aí com, com o pessoal, né? Viajando junto com eles. No versículo 13, eles falam que eles foram procurar um lugar para orar, porque na cidade de Filipos tinha tão poucos judeus que não tinha nenhuma sinagoga. Então, geralmente, eles procuravam lugares perto de água, perto de rio, perto de água corrente, né, ao ar livre. Amém? Então, no 14, o verso B, ele fala assim, ó, tá falando de Lídia.
Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. No verso 15, ela foi batizada junto com a sua família e pediu que nós hospedássemos em sua casa. Então, o cumprimento da promessa, né, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que lindo, né? Então, daqui agora começa a falar sobre a jovem que era possuída por um espírito de adivinhação. E lá no verso 17 fala assim: ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são os servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Então, olha só, ela estava falando a verdade. E como Paulo sabia que era um espírito de adivinhação? Né? Um dos 9 dons, né, do Espírito é o discernimento de espíritos. Amém? Essa prisão que Paulo e Silas estavam, ela é uma prisão de segurança máxima. Então a gente consegue ver aí, né, tudo que o Senhor fez. Lá no 25 ele fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Olha só, glória a Deus, né? Eles estavam presos, mas isso não impediu eles de continuar a sua missão, né? Então, quando nós estamos presas, né, se sentindo presas e aflitas, presos e aflitos, o que nós fazemos? Né? Nós glorificamos ao Senhor em todo tempo ou nós só reclamamos? Né? Uma questão aí bem importante para nós pensarmos, né? Então, quando o carcereiro viu todos os portões, acordou e viu todos os portões abertos, ele ia se matar para não passar a vergonha, nem a aflição, nem a humilhação, né, de ter perdido um preso, porque ele naquele tempo ele seria morto. Amém? No 31, ele fala assim: eles responderam, que ele falou, né, para ele não se matar. E eles responderam. Então, né, ele perguntou para Paulo e para Silas: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Olha só que lindo, né? O Senhor permitiu que Paulo e Silas passassem por isso para que o carcereiro e a sua família fossem salvos. Olha só, glória a Deus, né? E depois no 37 ele fala assim: agora querem que vamos embora às escondidas? Paulo falando. De maneira nenhuma, que venham eles mesmos e nos soltem, porque era proibido punir um cidadão romano sem haver um julgamento. Então, por isso, né, que Paulo fez isso. Ele requereu que os magistrados fossem lá publicamente soltar eles, para que eles, né, até para proteger a igreja que estava se formando ali. Amém? Então, estes foram os meus comentários de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu espero que eu tenha ajudado aí vocês na leitura. Um beijo grande e até o próximo. Tchau!